a tecnologia não me ajudou, não colaborou, mas enfim, estamos aqui para a gente conversar esses dois dias de encontro, esses 2 dias para a gente poder oi, bom dia, Arley. Agora nós estamos começando, porque eu tive mais uma vez problema com a internet, com a tecnologia, mas estamos aqui não para passar, para a gente poder falar um pouco sobre o produto, um pouco não, mais 2 dias sobre o produto, que eu oferto, que eu coloco para vocês, justamente antes da leitura sobre o produto. E, claro, ela de uma forma mais resumida, e no curso é uma aula muito mais extensa, muito mais aprofundada sobre o produto, mas estamos aqui, vocês saírem já com coisas, com conteúdos que eu acho de vocês aí na prática, para vocês poderem ver o lucro, para vocês relacionarem o lucro, para vocês se relacionarem, na verdade, com essa temática que é muito pouco vista, não é tão necessária, e assim, claro que a gente pode considerar que houve um aumento estúpido dessa temática na nossa prática profissional, não apenas em consultório, e uma coisa que eu vou falar hoje, não é apenas em consultório, mas em todos os lugares onde a gente pode, assim, ter a nossa prática profissional, porque o resultado não se restringe a um lugar, mas a gente pode se encontrar com outros resultados, com diversas temáticas, não apenas a morte, também é algo que eu vou trazer hoje, e outros lugares em que a gente vai transar. Então, de fato, começar, ou mesmo com uma casa mais tempo de tudo, a gente pode construir, né, esse tempo da manhã, certo? Opa, estamos com áudio. Antes a gente não estava com áudio, mas vamos lá. Então, a gente vai falar sobre, né, diversos lutos simbólicos que a gente vai encontrando na vida e que isso fala, então, sobre a gente encontrar em diversos contextos e a necessidade de, por isso eu preciso conhecer sobre o luto, saber sobre o luto para, então, saber como estar e me portar diante de um lutado, que prática usar, como fazer, né, como cuidar, como permitir que o lutado viva o seu luto de uma forma eficaz, né? De uma forma adequada, para aí a gente poder então prevenir até mesmo lutos prolongados, lutos complicados. Então eu vou começar hoje falando, na verdade, algo que eu nunca fiz. Essa é a primeira vez que eu vou fazer isso, inclusive de todas as palestras, de todos os lugares que eu vou. Mas essa é a primeira vez que eu vou fazer. Eu vou trazer um pouco sobre mim. Eu vou me apresentar para vocês, porque nem todas as pessoas que estão aqui estão comigo há um tempo. Algumas pessoas chegaram, outras pessoas estão me conhecendo hoje, enfim. Mas vou trazer um pouco sobre mim. Essas 3 fotos eu acho que resumem muito sobre mim e falam. E falam sobre. Acho que eu estou sem áudio. Ninguém está me ouvindo? Alguém tá. Então, pronto. Então, essas fotos, elas falam sobre mim. Elas falam sobre quem eu sou e a minha trajetória também até aqui. Então, eu sou pessoa de vínculos. Tá? Adoro vínculos. Sempre que eu lembro da primeira vez que na primeira aula que eu tive na especialização, tinha uma dinâmica para se apresentar e
tinha vários objetos pra gente poder escolher. E eu peguei um objeto que representava justamente família. Porque essa foi sempre a minha base, essa sempre foi o meu lugar de estar, de me reconhecer. Eu vim de uma família grande, como vocês estão vendo nessa foto aí. Essa é apenas um lado da minha família, mas essa é a minha família mais próxima, essa é a minha família que sempre foi realmente de base, de vínculo, de relações, é a família onde eu me reconheço. E é a minha família que me define. Então, todas as pessoas, todos os amigos que estão próximos me reconhecem também através dessa família. E essa é uma família de diálogo, ao mesmo tempo que também existem silêncios. E o luto foi um lugar de silêncio na minha família. Eu recordo uma situação muito específica quando eu perdi a minha bisavó. Acho que foi a minha primeira lembrança de perder alguém. Eu tinha, sei lá, 5 anos ou 6 anos, enfim. Era menor, 5 anos, assim. E eu fui pra casa da minha tia-avó, né, pra poder estar lá, estar a família toda e tal. E a mensagem que minha mãe me passou foi assim: olha só, não incomoda sua tia. Não incomoda ela, não fala com ela, não pede nada pra ela. E o luto justamente nesse lugar de silêncio, de assim, o lutado, ele é um ser que precisa ficar ali isolado, e sim, a vida dele, tome a água, enfim. E isso é um lugar. Houve também esse lugar de silêncio, esse lugar de um silêncio conectado com não saber o que fazer, que é um reflexo muito do que a gente encontra na nossa sociedade. Um silêncio a partir de eu não sei o que é isso, eu não sei como fazer, eu só quero que a pessoa fique bem, 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 bem. E eu vou trazer muito nessa aula justamente sobre a cultura, entendendo que todo o processo de luto ele está inserido na cultura. E assim, quando eu paro para pensar, porque já me perguntaram por que eu fui parar no luto, talvez esses sejam caminhos aí de entender, né, por que eu fui parar no luto, como que eu cheguei até aí, como que eu me sinto tão à vontade nesse espaço de cuidado, nesse espaço de ensinamento, nesse espaço de aprendizado, porque eu entendo que é sempre uma troca, né, é sempre um encontro, e como somos co-construtores em todos os contextos em que a gente vai, e isso fala sobre vínculos, né, então... o que a gente vai ver nesses 2 dias? Hoje eu vou falar justamente sobre isso, identificando lutos na vida. Eu vou falar sobre cultura, eu vou falar sobre o que é o luto, né? Onde que a gente encontra o luto. Eu vou falar sobre outros lugares, não da prática, mas onde mortes simbólicas acontecem. E nisso a gente está falando sobre processos de luto que muitas vezes ficam silenciados. E justamente nesses processos de luto silenciados, que às vezes pelo próprio lutado, pela própria sociedade, amanhã a gente vai falar sobre o luto não reconhecido, que é um luto que eu tenho muito amor e muita vontade de falar mais, justamente porque eu entendo o luto não reconhecido como um não saber, como um lugar de choque tamanho de a sociedade não saber lidar com o luto e ter tantas regras que a gente prefere e é melhor colocar num lugar de silêncio, né, e de não reconhecimento mesmo, porque assim eu evito disso vir à tona, eu evito disso trazer e de chegar até mim de alguma forma, certo? Então, vamos começar hoje falando sobre por que será que é tão difícil? Por que será que desestrutura tanto? Por que será que esse indivíduo, quando chega muitas vezes até a gente, e a gente se depara com enlutados fora da clínica, aqui é a minha clínica, aqui é o meu lugar de cuidado das pessoas, chega com a sensação de, meu chão abriu, eu tô sem chão, eu não sei dar um passo, tem um buraco na minha frente. Vamos entender então o que é esse antes e o que acontece nessa perda para justamente compreender esse depois. E eu trago esse conceito de mundo presumido, que Parks traz de uma forma muito primorosa. O que é o mundo presumido? O mundo presumido é tudo que eu tinha do antes. É tudo que eu construo. Então hoje, aos 35, eu tenho um mundo presumido aqui construído, com minhas crenças, com os meus valores, com as pessoas, com todos os funcionamentos concretos e simbólicos que acontecem. E esse mundo, ele é construído a partir de todas as minhas experiências, a partir de todas as minhas histórias, e tudo isso considerando ele de uma forma individual. Afinal de contas, eu construo esse mundo a partir de minha experiência individual. Eu construo tudo isso a partir de minha história individual. E aí eu tô dando a dica de perceber com
processo individual, certo? Porque está conectado diretamente com o mundo presumido. Então, esse mundo presumido, ele traz a gente, se tem, eu tenho a sensação de que eu conheço esse mundo, que faz parte de todo esse mundo presumido, desse mundo interno, então ele me traz a sensação de segurança, ele me traz a sensação de controle. E nós somos seres humanos, e nós somos seres movidos pela previsibilidade. Esse mundo me traz a sensação de previsibilidade. Então, eu sei o que vai acontecer na frente, né? Da sensação do que vai acontecer, ou de quem vai achar, de quem eu vou encontrar, de quem eu vou recorrer em determinados momentos. Tudo isso dentro do nosso mundo presumido. Então, ele traz sim essa sensação de controle, essa sensação de segurança, que é base para a gente poder caminhar, é base para a gente poder andar na vida, certo? E considerando também que esse mundo presumido, ele passa por constante processo de atualização. Então, hoje aos 35, então hoje aos 35 com 2 filhos, não é a mesma que eu era lá atrás sem filho, por exemplo. Não é a mesma que eu era antes de ingressar na psicologia. Não era a mesma que eu era antes de eu ingressar no luto. Não é a mesma que eu era antes de casar, né? Então, esse mundo está em constante atualização. Talvez um dos maiores lugares de atualização foi começar a trabalhar com o luto, porque isso muda a minha visão completa sobre vida. Então, estou falando aqui sobre um lugar de transição, de atualização, também de filhos. Então, são momentos em que vai trazendo a gente a necessidade de atualizar, a necessidade de eu rever esse mundo interno, de eu rever esse mundo presumido. E claro que isso não é de uma forma mecânica, certo? Não é assim, eu vou parar para ver hoje meu mundo presumido. Não, muito pelo contrário. Eu, enquanto profissional, todos que estão aqui, eu espero que também tenham essa compreensão. E se não tem, vamos buscar de fazer os próprios processos de terapia. Todos os meus processos de terapia, eles são processos de atualização do meu mundo presumido. Porque eu vou mexendo em significados, eu vou mexendo em compreensões, eu vou mexendo em valores, em crenças, eu vou me apropriando de mim. E isso vai, então, fazendo eu atualizar esse mundo presumido, certo? Então, fica claro sobre o mundo presumido que esse é o mundo que o indivíduo vai chegar até a gente. Esse é o mundo aqui. Ele tinha isso aqui garantido antes dessa perda. Ele tinha isso aqui garantido antes desse marco. Quando ele chega na gente, ele tá aqui, ó, com esse gap aqui, com esse buraco tremendo, né, esse mundo agora não tá mais. Então, alguém ou alguma coisa que eu tinha muita certeza de recorrer, que eu tinha muita certeza de ir atrás, né, diante de uma imprevisibilidade, diante de uma insegurança, diante de um medo, pode não estar mais. E aí agora, o que é que eu faço? Para quem que eu recorro? Quem é que vai ser o meu suporte? Quem é que vai ser a minha escuta? Esse é o momento que o paciente chega até a gente, certo? Deixa eu passar. Isso. E aí, então, a cultura, né? Essa cultura, ela fala, todos nós vamos estar inseridos dentro de uma cultura. Tanto que o que eu tô falando hoje, eu tô falando sobre a nossa cultura ocidental. Eu não tô falando sobre outros lugares, não só sobre a cultura ocidental, mas do Brasil. Recentemente eu dei uma palestra sobre o uso das mídias sociais, o uso das redes sociais. E eu trouxe um paralelo muito grande, por exemplo, sobre essa necessidade de estar atualizado, de sempre aparecer, que nós aqui temos. Então, nós temos, por exemplo, no mundo das celebridades, dos artistas e tudo mais, o quanto que eles aparecem é muito diferente, por exemplo, do lado de fora. Artistas e atores, e eu falo isso porque são lugares onde a gente pode ver isso bem claramente, são estereótipos bem claros, sabe? Desse uso. A gente tá falando sobre cultura. O que é que a cultura do Brasil traz, que leva a essa necessidade de estar sempre conectado? Então, essa cultura ela é uma construção social. E essa cultura traz pra gente direcionamentos sobre linguagem, crença, práticas, padrões sociais, história, identidade. Tudo isso vai ser formado nessa cultura. E vale considerar que nem sempre tudo da cultura ele é passado verbalmente. Tantas são as regras, são os valores, são as crenças que são passados de forma invisível, né? De forma silenciosa. A gente só vai perpassando, a gente só vai reproduzindo, a gente só vai
vivenciando, às vezes sem nem saber muito o porquê exatamente, mas a gente vai fazendo tudo isso. E aí, então, a gente entende que a cultura é esse regulador de significados. Muitos dos significados que vão sendo construídos, seja pelo Estado, seja pela gente mesmo na nossa própria vida, vai acontecer a partir da cultura que a gente está inserido. Outras pessoas, outros indivíduos de outras culturas vão ter significados diferentes, às vezes para as mesmas coisas, para mesmos contextos, porque isso fala sobre o lugar onde a gente está inserido. E não à toa, quando a gente está falando então sobre construção de significado, quando a gente está falando sobre essa construção social, a gente está falando diretamente sobre esse mundo presumido que eu coloquei. Porque o mundo presumido de cada pessoa vai estar imerso dentro da sua própria cultura. Né? Todos os pensamentos, as compreensões, vai estar inserido dentro dessa cultura. Então, isso a gente precisa ter a noção, porque esse mundo presumido, ele também vai ser reavaliado a partir da nossa cultura. Ele também vai precisar ser reestabelecido e reconstruído a partir da nossa cultura. E com isso, a gente poder entender que todo luto está inserido numa cultura. Todo enlutado faz parte de uma cultura e vem com esse mundo presumido também mergulhado dentro dessa cultura, certo? Olha só, o chat está aqui aberto, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem tirar dúvidas, vai colocando que eu vou respondendo pra gente ir dialogando, tá? Falar sozinha não é muito legal, não. Então, vamos lá. Vou continuando, certo? E aí eu trago especificamente sobre a nossa cultura, né? Que é fundamental para a gente poder compreender a forma como a gente, socialmente falando, lida com o luto. Porque a forma que a nossa cultura lida com o luto é reflexo dessa construção. Então, a gente vive esse momento líquido, né? Nessa cultura pós-moderna, nessa modernidade, que fala sobre a forma de estabelecer vínculos. E luto fala sobre vínculo. Luto é isso aqui com vínculo, porque é justamente o rompimento de algum vínculo. Há nessa nossa cultura uma aceleração das relações sociais, porque é tudo muito rápido, é tudo muito ligado, é tudo muito sigo, não sigo, aí eu me aborreço, eu vou lá e puf, tiro, silencio, não quero ver. Tudo isso é um balizador para essa construção de vínculos, e tudo isso então é um balizador para as relações sociais, como elas vão acontecendo. Então, a gente tem uma sociedade que é urgente, é imediatista, é impulsiva, vai, faz, né? Que tá tudo pra ontem. Ou seja, a gente tem uma sociedade de movimento e de pressa, como tá aí no slide. E aí, a gente tem um movimento e a gente tem um fenômeno, uma experiência, na verdade, que é o luto, que é contrário a tudo isso. Porque o luto pede tempo. O luto pede calma, o luto pede paciência, e a gente tem uma sociedade que, não, a paciência não tá muito. Não à toa, assim, você manda uma mensagem e você quer uma resposta imediata, né? Você manda uma mensagem, como assim a pessoa viu e não me respondeu? Poxa, como assim a pessoa demora tanto pra me responder? Como assim o meu terapeuta não me responde? Né? Como assim as coisas não podem ser mais rápidas? Eu tô aqui, então eu quero papum. E não é assim no funcionamento do luto. Por isso que eu costumo pensar que o luto, ele é uma experiência muito contracultural. Porque a gente pede algo da sociedade. A sociedade tem pedido algo das nossas relações que o luto pede muitas vezes o contrário. Só que, aí temos um outro choque. Vamos receber na nossa prática profissional enlutados imersos nessa cultura, que vem com essa necessidade de eu preciso melhorar. Eu preciso que seja rápido, tá demorando demais, eu não tô encontrando respostas, eu não tô conseguindo voltar às minhas coisas, eu não tô conseguindo render como eu sempre rendi. Então a gente tem um lugar de desaceleração, de levar essa psicoeducação de, olha só, vamos pensar sobre o que é o luto? Vamos pensar onde que ele impacta? Vamos pensar como que ele reverbera na sua vida para a gente poder entender e equalizar aqui o quanto que a sua expectativa ela pode ser incompatível com a realidade e isso vai trazer então mais sofrimento? Esse é um movimento importante. Porque o luto pede intimidade, o luto pede empatia das relações.
pede calma, assim, olha só, eu tô aqui com você, né? Eu tô aqui para poder te ajudar. No que é que você precisa? Eu posso ir até você. E muitas vezes a gente não tem isso, porque a nossa sociedade, inclusive, afinal de contas, eu preciso movimentar, eu preciso de dinheiro. E esse é um lugar muito contrário, porque a nossa cultura, quando fala sobre as relações, Baumeister falava isso, né? A gente está falando sobre dar individual, né? De assim, ah, não, eu preciso ser agora, é agora, né? Que seja eterno enquanto dure, ou eu preciso aproveitar, é primeiro eu, então eu tenho que ir. Só que esse individualismo e eu olhar para o outro a partir disso, ele tira a minha empatia, além de trazer também um pré-julgamento a partir de uma posição que é pessoal. E o que é que a gente traz? A gente traz, então, vínculos frágeis, vínculos muitas vezes superficiais, e isso lamento. Um isolamento, e assim a gente recebe um enlutado, gente. Tantas são as vezes que eu recebo fazer alguma coisa, ou ela já vem me trazendo a necessidade de resposta que eu ainda não tenho. E que você pode não, que esse lutado pode não ter nunca. Qual é o nosso lugar enquanto profissional? Permitir que esse lutado seja o seu luto. Permitir que ele se encontre esse espaço de vivência que vai fazer com que ele, então, possa, de alguma forma, ir se experimentando e assim, então, ir revisitando esse mundo presumido, que não é uma tarefa fácil, porque atualizar um mundo presumido de uma forma abrupta, de uma forma imposta, não é fácil, porque qual é o desejo é tudo permanecer do jeito que era. E algo que eu sempre coloco em todos os meus primeiros contatos, significaria ter essa pessoa ou isso que você perdeu, mas nesse momento, agora você tem essa perda. Não é que essa pessoa ela vai sumir, né? Ela vai desaparecer, não é isso, mas a forma de você se relacionar, estabelecer esse vínculo vai ser diferente. Logo, essa vida também vai ser diferente, certo? Estão entendendo até aí? Então tá tudo ok. E aí eu trago, eu gostei muito dessa imagem. Adorei essa imagem, porque ela tá trazendo justamente uma caixinha, né? Se a gente for pra pensar, uma caixinha onde tantas vezes a sua cultura e nós mesmos fazemos com o nosso desânimo, com a nossa tristeza, a gente coloca dentro de uma caixinha. Porque assim, ai, não é legal, ai, não quero ver isso, não quero sentir isso. Eu já escutei de várias pessoas, não gosto de assistir filme que faz chorar, não gosto de assistir filme bem sério, eu gosto de coisas que me façam rir, eu gosto de coisas que me deixam pra cima. Só que a gente tem que olhar os equilíbrios, a vida não é só isso. Tem tantas outras situações que nos levam, então, para lugar de desânimo, para lugar de tristeza, para lugar... A gente guardou tanto na caixinha que quando acontece a gente não sabe muito bem o que fazer. E esse é um lugar cultural. Então, essa frase, ela é muito boa, porque ela fala justamente sobre a tristeza, os desânimos, as manifestações da dor de viver parecem intoleráveis em uma sociedade que aposta na euforia como valor agregado a todos os pequenos bens em oferta no mercado. Ou seja, é sempre o pra cima, o estar pra cima, a positividade, tem que ver todos os lados positivos. Só que vão ter vezes que não vai ter lado positivo. E o que eu faço com isso? Como que esse enlutado lida com uma situação de perder alguém tão significativo, de base, de um vínculo de tanta segurança? Uai, a câmera tá bem na minha frente e aí acaba eu bato. Mas enfim, então voltando, né? O que é que isso faz? A gente vai receber enlutados que ele só vai ter a tristeza, ele só vai ter o choro. E ele precisa disso para ele poder se reencontrar com as suas memórias, com os seus vínculos, que sim, podem não existir mais, mas que são base e que são sustento para que ele continue a sua vida. Porque essa é a ideia no luto. As memórias, os afetos, as lembranças, elas vão ser o sustento para que esse enlutado ele possa continuar da forma que for possível. E muitas vezes vai ser a forma contrária e tá tudo bem. E tá tudo bem ele simplesmente seguir desta forma. Porque pra ele não é simplesmente. Aos olhos da sociedade pode ser, mas isso é muito pouco. Mas pra ele isso é muito. Isso é tudo que ele pode ofertar naquele momento. Isso não significa que esse mundo presumido não vai passar por reavaliações e ele vai encontrar novas formas de se adaptar, certo? Então,
essa euforia social, esse positivismo social, isso é muito contrário ao processo do luto. E a gente então encontra com pessoas, com seres que eles estão em processo de choque com tudo que a sociedade pede continuação. E muitas vezes as sensações, os sentimentos e a vida dele pede por pausa. E ele chega até a gente, ainda que não seja no consultório, mas ele pede por espaço, por pausa, por reconhecimento dessa necessidade de pausa, certo? Então, vamos lá. E aí, então, vamos entrar no luto propriamente, num contexto de uma situação onde esse filho vem, tá ótimo, tudo bem, tá acontecendo, e tem uma ruptura. Essa ruptura, ela abala todas as minhas que eu falei, em tantas dimensões que ele não tem como responder de imediato, de pronto, a tudo que ele precisa. E aí ele entra numa crise física, entra numa crise de eu não consigo dar conta de tudo. Sim, não dá pra dar conta de tudo muitas vezes. E aí, por isso acaba por isso precisa do tempo. Porque a crise física fala sobre o impacto nas relações, fala um impacto nele por ele mesmo, no trabalho, enfim. A crise fala sobre um impacto que é completo e que é geral. O processo de luto, ele é justamente esse transformar, esse transitar de um ponto a outro. E ele é essa resposta a um rompimento. O luto, ele é uma resposta a um rompimento de um vínculo significativo, né? Ele é a expressão de todo o pesar que é sentido internamente. E, como eu trouxe até aqui, sobre o indivíduo, ao contrário, ele vai acontecendo de uma forma dinâmica e conectar com esse mundo interno dele. E o que é esse mundo interno? Estou falando sobre como que ele se relaciona com o contexto, como ele se relacionava com essa pessoa ou isso que foi pedido, como que ele se relaciona com ele mesmo e com a sua visão de mundo. Tudo isso fala sobre esse processo individual e pessoal. Por isso que eu não tenho como julgar o processo do outro a partir da minha visão. Porque a minha visão está conectada com o meu mundo, com as minhas experiências. E o processo do enlutado que está à nossa frente está falando sobre essa história dele, sobre essas experiências que são dele, que falam sobre essa construção dele, da vida dele. Tá? Esse é um lugar muito, como que eu digo, mas um divisor mesmo. A gente poder entender, sim, que muitas vezes eu já tive uma situação em que um paciente à minha frente, mas foi uma ressonância tão grande que eu fiquei tonta, eu eu simplesmente ficava parada, porque esse é o movimento que a gente precisa, respirar, entender onde é que isso está batendo em mim, e ele vai ter tempo para falar, ele vai falar, e nesse tempo de fala do paciente a gente pode respirar, para eu poder entender e me distanciar, porque eu não posso levar para aquele que está à minha frente um julgamento que é meu, porque faz parte do meu mundo. A gente tem que levar para ele e falas e olhares falam sobre ele, né? Por isso que a frase para mim que sempre aparece em todas as minhas sessões é: faz sentido para você? Faz sentido para você? Porque se não faz sentido para o paciente, talvez possa estar falando sobre o que faz sentido para mim e eu tenho que reformular, né? Porque é essa construção. Então, o luto, ele é essa resposta natural ao rompimento de um vínculo significativo. E ele é natural e é esperada. Ela é esperada, ela precisa acontecer, porque não há como ser eu mesmo e continuar a vida depois de um rompimento, depois de uma perda. Por isso que ela é esperada, por isso que ela é natural. E todo muito clara, que eu tenho recente. Eu tenho uma paciente que ela perdeu uma filha num acidente de carro, né? Foi muito abrupto. Era alguém de muita base, de muita segurança para essa paciente, mas ela traz uma construção de significado em que isso perde todas as sessões, que é assim: eu sempre me falaram que eu tinha que procurar um terapeuta, sempre que me falaram que eu tinha que procurar um psicólogo, mas eu sempre fui deixando, e aí casou que isso aconteceu, e aí eu vim pra você. Isso é a construção do significado de: olha só, também por conta dessa morte, eu estou aqui hoje cuidando de mim. E ela fala: e isso tem me ajudado muito.
Esse é um lugar de significado. E não é que, então a terapia justifica a morte da filha. Não é isso. Mas dá respiro para que ela possa caminhar, entendendo que era uma coisa que ela sempre quis. E a partir disso, então, ela tem agora. Percebe? Né? Como que é essa construção? São em várias situações que vão havendo essa construção de significado, tá? E aí, então, entrando, né, sobre esse contexto, a gente amplia a necessidade, amplia o entendimento de que necessitamos de saber sobre luto. Quando eu fui pra pós, quando eu tava na pós, que eu saí, eu falava, meu Deus, isso é um mundo. Isso é um mundo, isso tá imerso em todas as pessoas em que a gente vai se deparar na nossa prática profissional. Isso era o que eu mais pensava, assim, oh, meu Deus, eu achava que era isso aqui, mas na verdade é uma imensidão. E essa noção é importante para que a gente possa entender que ninguém precisa ser especialista, ninguém precisa ter mestrado e doutorado em luto, mas todo profissional precisa ter conhecimento de fato sobre ele, para que eu possa ter uma segurança para estar diante de um enlutado, porque invariavelmente eu me encontro com enlutados na prática. São poucas as pessoas que vêm falando assim, olha, eu estou passando por um processo de luto, então por isso eu preciso cuidar. Né? Assim, e aí eu digo poucas pessoas que vêm no sentido de mortes simbólicas, por exemplo, né? E isso a gente precisa identificar dentro. Olha só, você já percebeu que a gente está falando sobre um luto? Nossa, mesmo, eu não tinha me dado conta. Não tinha me dado conta que isso é um processo de luto. E se dar conta, então, é um caminho de quais são os cuidados, quais são as formas de estar e de propor reflexões, né? E de trazer o mesmo para esse enlutado, sabe? Então eu vou falar sobre essas mortes concretas e sobre essas mortes simbólicas. A morte concreta, na verdade, é a morte de fato, né? É morte física. É aquela morte que é uma morte de corpo mesmo. Mas existem tantas mortes simbólicas. Mortes simbólicas no sentido de é rompido algo que é simbólico. Então, no divórcio, é rompido uma relação. O que é essa relação? Essa relação fala sobre planos, essa relação fala sobre desejos, essa relação fala sobre expectativa, relação fala sobre construção, fala sobre história, né? Fala sobre quem eu sou, porque a depender do tempo, ou nem às vezes do tempo, porque o tempo não é significativo. Se for morar em São Paulo, é claro que se for um luto, era alguém que estava aqui diariamente comigo e de repente ela passa a estar lá. É claro que quando eu e ela nos tornamos mãe, a gente também vai estar de uma outra forma. E isso também é um luto sobre mim mesma, sobre a minha irmã e sobre a nossa relação, como que se configura hoje em dia. Porque tanto são as vezes que eu passo alguns dias sem falar com ela, porque eu tô com o filho doente, porque ela tá com o filho doente, porque a gente tá correndo, porque... Enfim, mas a gente tá falando sobre, então, olha o impacto de uma mudança territorial, né? Olha o impacto de uma separação física na vida de uma pessoa. Muitas vezes é uma imposição. Eu preciso mudar porque o trabalho me mudou. Como é que é para eu me adaptar num outro contexto que eu não queria ir, mas que eu não tenho como abrir mão desse trabalho. Uma cirurgia bariátrica, eu preciso sim passar por um processo de reconstrução de mim, de relação com comida, de forma de me relacionar, né, no ambiente, amputação. Quem eu era antes dessa amputação, quem eu sou, quais são os impactos nisso, né? Como é que eu sou a partir desse momento em que eu não tenho uma determinada parte do meu corpo. Isso é muito difícil, porque isso é um processo de luto, é muito difícil abrir mão. É muito difícil abrir mão de várias coisas na vida, imagina de uma parte do corpo. Por mais que ela seja necessária, mas é difícil. É difícil eu entender que hoje eu vou ficar sem um pedaço de algo, poxa, porque pra mim é a minha composição corporal. Filhos com deficiência, então eu tô falando sobre portadores, né, de algum tipo de síndrome, todas as vezes. E esse é um tema que me mobiliza e que mexe bastante, que é a maternidade. Toda vez que a gente pensa em engravidar, ou que engravida sem planejar e começa a se conectar e começa a olhar para essa gravidez, invariavelmente planos vêm, expectativas vêm, pensamentos vêm. E nisso a gente está construindo o que a gente pode chamar de filho ideal. Então, por exemplo, vou trazer uma questão bem minha, assim. Eu tive meu primeiro filho e ele nasceu de olho azul e o cabelo era praticamente branco.
Claro que quando eu engravidei do segundo, eu falei, vai ser também, né? Bem de personalidade, de forma de ser, de temperamento, porque a gente não fala de criança da personalidade, mas de temperamento. São duas pessoas diferentes. Imagine quando eu venho com toda uma expectativa e eu descubro então que o meu filho ele não vai ter a saúde que eu esperava e que eu desejava que ele tivesse. Ele vai estar comprometido de alguma forma. E isso vai trazer uma série de questões. Dependência, medos, o não saber como é que vai ser, o não saber se eu vou estar aqui para cuidar, né? Quem é que vai cuidar em caso de ausência? Como que essa criança vai se desenvolver e vai ser um adulto? Como que ele vai então poder sobreviver na vida? Tantos são os questionamentos que a gente precisa olhar. A morte de um filho ideal e eu me conectar com um filho real é algo doloroso. Muitas vezes pode impactar de uma forma profunda que eu não me dou conta. Então, quantas são as mães que chegam e te falam, olha só, mas com o que é que você estava se relacionando? Né? E vai construindo então esse percurso até entender de que não é o filho que eu pensei que eu teria, não é o filho que eu desejei ter, é o filho que eu tenho. Isso não significa que eu não amo, tá? Perda de emprego, doenças degenerativas. Então, eu passar a ter algo ou fazer parte de uma família com uma doença, por exemplo, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. Olha quantas são as doenças que... e esse é um lugar também, às vezes, de um luto não reconhecido, porque é possível ser visto assim, mas ele tá aqui, né? Assim, não, mas olha só, tá, mas tá aqui com você. Não, não tá. A pessoa com quem eu construí uma relação, a pessoa com quem eu construí um vínculo e que esteve num lugar na minha vida não está mais. Ela hoje é diferente. Então eu tô passando por um processo de luto de quem é essa nova pessoa. Quem é essa nova... Que relação é essa que eu vou ter agora? Porque a que eu tinha não vai existir mais. Porque para existir, essa pessoa precisava não estar num processo de doença, né? E ainda mais o avançar da doença, que traz então impactos de dependência, traz impactos de necessidade de médicos, de acompanhamento, de uma série de coisas que movimenta todo o sistema ao redor. Menopausa. Menopausa é um lugar importantíssimo da gente olhar de luto. A menopausa fala sobre o lugar do feminino, né? Assim, fundamental, hormonal, fala sobre a relação com o próprio corpo, fala sobre sintoma, fala sobre toda uma repercussão interna, mas que reverbera no externo. Infertilidade. Para aquelas pessoas que têm o desejo, né, de construir e de ter filhos biológicos, se deparar com um lugar de infertilidade é lidar com uma limitação. É lidar com um lugar de ausência. Porque não posso. E aí, o que é que eu faço a partir disso? Né? Isso que pra mim era tão importante, isso que eu sempre sonhei, que eu idealizei e que eu desejei tanto, passa a não existir. Então sim, é um lugar de luto também. Lembrando que, gente, todos os lugares de luto, eles são individuais. Então isso fala sobre a relação que existia com essa relação e com esse vínculo, tá? Para uns pode ser e para outros não. Isso aqui são possibilidades da gente encontrar, tá? Perda de patrimônio, né? Em caso de desastre, patrimônio não entenda necessariamente com riqueza, mas perda de material mesmo, patrimônio material. Então, nessas enxurradas, desses deslizamentos, nessas inundações, quantas são as pessoas que perdem todos os lugares simbólicos da vida? Todos os lugares que conectava ele com as suas raízes. Como que pode, isso aqui, essa foto, esse objeto, isso aqui que me foi dado, isso aqui que tinha um simbólico muito grande, isso aqui que era aquilo que me fazia me sentir conectado com tal situação ou tal coisa, e hoje não existe mais. Então, é um lugar que pode colocar o indivíduo frente a uma fragilidade e uma ausência de raiz com a sua história, que faz com que ele precise reavaliar a si e adaptar diante desse mundo, tá? Então, e aí eu também trago sobre lugares de ação. É muito importante a gente poder, né, pensar
sobre isso, porque aquilo que eu tô falando sobre o luto, ele não vai aparecer apenas na clínica, no consultório, né? O luto não vai aparecer apenas na minha prática isolada. Não. O luto, como eu disse, ele é uma ampliação. Porque não é só esse negócio de fala, ela pode auxiliar completamente no processo do luto. Tem agora que eu lembrei, tem uma pessoa no Instagram, não é uma pessoa, mas é uma funerária, que trocou comigo, que falou comigo recentemente pra gente poder fazer uma live. E o lugar... Ai, é porque eu não lembro agora o nome, mas eu vou depois colocar no Stories pra vocês saberem do que é que eu tô falando. Essa funerária, ela vem trazendo uma forma de abordar o enlutado, abordar o processo do luto e de cuidar dessas pessoas que chegam até eles de uma forma frágil e vulnerável, muito importante. Compreendendo justamente que aquele espaço pode ser um espaço que colabora e facilita esse processo de luto que está vindo. Sabe? Porque a forma como eles vão cuidar. Então, eles têm posts maravilhosos. Eu vou depois repostar esses lugares, esse post, que é assim, o que não falar diante de o que os funcionários não falarem diante de uma pessoa enlutada. Eles reagirem diante de uma pessoa que chega com raiva, descontando nele sobre o contexto que está vivenciando. Eu tô falando, então, sobre esses primeiros cuidados, esses primeiros contatos que um enlutado pode ter de forma a se sentir acolhido e a esse processo, tá? Então, de lugares variados você pode encontrar. E que se você trabalha em determinados lugares desses, invariavelmente você vai se deparar. Por isso que saber sobre o luto é base de cuidado. De estar em dia com cuidado para que a gente possa ofertar uma possibilidade de espaço para o enlutado, sabe? De permitir que ele vivencie. Então, é o consultório, aqui naturalmente, hospitais, né? A morte está diariamente nos hospitais. As escolas são lugares de acolher enlutados e também de vivenciar processos de perda dentro da própria escola. São professores, são funcionários, né? É o corpo que são os próprios alunos que podem também morrer. Então, é também um lugar. Cemitério. E aí, cemitério, vou colocar junto com funerárias. Hoje tem muitos cemitérios já com funerárias, né? Com funerárias não, desculpa, gente, mas com lugares de velório e tudo mais, que também são esses lugares de, assim, em processos de adoecimento e de dor que gritam. E muitas vezes isso vai de uma forma inadequada mesmo. Na raiva, na explosão, na impaciência, no desejo de tudo acontecer logo, porque eu quero me livrar disso. Então a gente vai se deparar. Os hóspices são os hospitais para cuidados de uma forma mais paliativa, né? Então os hóspices são para aqueles pacientes em que estão em processo de final de doença, ou então, não só de final de doença, paliativo não é só final de doença, mas de cuidado ao doente. Clínica de quimioterapia, olha só quantos lugares de luto tem aí. É o processo, queda de cabelo, mudanças corporais, a própria doença em si, está em contato direto com a possibilidade iminente de morte. Outro lugar, lar de idosos, clínica veterinária, bombeiros. Eu sempre penso nos bombeiros, nas empresas, esqueci o nome da empresa, de pedágio, sabe? De ruas, mas de estradas mesmo. Que são esses profissionais que se deparam com acidentes, que eles se deparam com manejo diante de uma pessoa que está passando por uma mudança súbita, uma perda súbita, um acidente. Qual é o manejo adequado e funcional com essas pessoas, com esses grupos de apoio, maternidade, aéreas,
Tudo isso lembrando que a gente encontra enlutados, mas essas próprias empresas, esses próprios contextos também precisam estar preparados e capacitados para as perdas dos próprios, sabe? Perdas daqueles que estão inseridos nesses contextos. Clínica de fertilização, e aí está ligado diretamente com justamente a infertilidade. Então, esse é um compilado, né, de contextos que me vêm sobre possibilidades de ação com o luto. E não é apenas ação, mas é de ação, e eu digo assim, a longo prazo, de acompanhamento, mas é de compreender o processo para eu saber o que fazer e o que não fazer diante de um lutado. Que manejo é com ele, certo? A gente já se aproximando do final. Exatamente isso. E conectando, então, já com o nosso encontro de amanhã, com a nossa aula de amanhã, Maria Helena, ela traz essa ideia que é o luto não reconhecido como um sintoma da pós-modernidade. Justamente amanhã eu vou falar bastante sobre isso, mas desse luto não reconhecido como um lugar de ausência de empatia, de compaixão ao outro, porque na pós-modernidade há um olhar muito individual, muito para o meu próprio processo e o que é que eu preciso diante dos meus contextos, mas não há muito a consideração do que é que o outro está passando, de como o outro está se sentindo, porque normalmente eu levo para o outro o que eu acho que tem que ser, e o luto é contrário do que tem que ser, é para o que é possível de ser para cada um. E o luto não reconhecido fala sobre isso. Esse sintoma dessa pós-modernidade como um sintoma dessa ausência de compaixão social que a gente tem vivido, essa ausência de empatia social que a gente tem vivido, né? Diante de processos que falam sobre sofrimento, que falam sobre dor, porque estamos numa pós-modernidade que é para euforia. Tão maravilhoso. E o que é que eu faço para encontrar esse equilíbrio aqui, para poder caminhar entre o que é bom e o que é não tão legal assim, o que é que pode ser mais desconfortável, mais desagradável. Mas enfim, esse é um tema pra gente poder entrar amanhã, certo? Então é isso. Esse é o nosso primeiro encontro. Você